A chuva caía leve sobre a Avenida Paulista naquela tarde de dezembro, misturando o brilho dos faróis com o reflexo das luzes de Natal nas vitrines. São Paulo parecia dividir seu coração entre a pressa característica do fim de ano e a esperança renovada que sempre acompanha os últimos dias de dezembro. As ruas estavam movimentadas, repletas de pessoas carregando sacolas de compras, aproveitando os últimos momentos para encontrar presentes ou simplesmente passeando pela cidade que nunca dorme. Sara e Bianca caminhavam de mãos dadas pela calçada molhada, escondendo sorrisos cúmplices sob o mesmo guarda-chuva vermelho. O tipo de gesto simples que carregava anos de entendimento silencioso, cumplicidade construída com paciência e amor verdadeiro. Elas se conheciam profundamente, de um jeito que dispensava palavras. Um olhar bastava para comunicar volumes. Um aperto de mão significava apoio incondicional. Bianca tinha 32 anos e era arquiteta, detalhista e prática por natureza. Seus projetos ganhavam vida em linhas retas e cálculos exatos, mas seu coração era moldado por curvas suaves, especialmente quando o assunto era Sara. Ela planejava tudo com antecedência, desde as refeições da semana até as férias do ano seguinte. Tinha cabelos castanhos cortados em um estilo moderno e prático, olhos cor-de-mel que transmitiam seriedade, mas também uma ternura profunda quando olhava para Sara. Sara, por sua vez, tinha 29 anos e era professora de literatura no ensino médio. Tinha um olhar poético sobre tudo, inclusive sobre os desencontros da vida. Ela enxergava beleza onde outros viam problemas, encontrava metáforas nas situações mais banais e acreditava que cada pessoa carregava uma história digna de ser ouvida. Seus cabelos longos e ondulados caíam sobre os ombros como cascatas escuras, e seus olhos verdes brilhavam com uma curiosidade constante sobre o mundo. Era exatamente essa capacidade de transformar o ordinário em extraordinário que Bianca amava em Sara. Enquanto Bianca organizava o mundo em gavetas mentais bem definidas, Sara o via como um jardim selvagem cheio de possibilidades infinitas. Juntas, encontravam equilíbrio. Sara trazia poesia ao pragmatismo de Bianca, e Bianca oferecia estrutura aos sonhos de Sara. Elas estavam juntas há 5 anos, desde que se conheceram em um evento cultural no centro de São Paulo. Bianca havia ido acompanhando uma amiga. Sara estava lá por amor à literatura. Seus olhares se cruzaram durante uma palestra sobre modernismo brasileiro. E algo inexplicável aconteceu, aquela sensação de reconhecimento instantâneo, como se já se conhecessem de outra vida. Agora moravam juntas em um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, um lugar que refletia perfeitamente a fusão de suas personalidades. O lugar era aconchegante, com estantes repletas de livros que iam do chão ao teto, plantas penduradas nas janelas que Bianca cuidava religiosamente, um sofá desgastado, mas confortável, onde passavam horas conversando sobre tudo e nada, e uma pequena varanda onde tomavam café nas manhãs de domingo. Tinham criado uma vida serena, feita de cafés ao entardecer na padaria da esquina, planos de viagens que ainda não haviam realizado, mas que alimentavam conversas animadas, e sonhos que amadureciam devagar, sem pressa. Não tinham a urgência de casar ou de seguir cronogramas sociais. Apenas viviam, construindo dia após dia uma relação sólida baseada em respeito, admiração e amor genuíno. Foi em meio a essa rotina tranquila e previsível que Laura apareceu, como uma pedra jogada em um lago calmo, criando ondulações que nenhuma das duas poderia prever. Laura era colega de infância de Sara, mas haviam perdido contato há mais de 10 anos, desde que Sara se mudou de Campinas para São Paulo para cursar a faculdade. As lembranças que Sara tinha de Laura eram todas douradas pela nostalgia. A menina engraçada que sempre inventava brincadeiras criativas, que defendia os colegas menores dos valentões da escola, que tinha uma energia contagiante capaz de transformar qualquer momento comum em aventura. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Numa tarde comum de novembro, enquanto Sara corrigia provas na sala dos professores, seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. A mensagem dizia: "Oi, não sei se vai lembrar de mim. Laura, da escola Monteiro Lobato em Campinas. Vi uma foto tua e fiquei com saudade. Como você está? Faz tanto tempo?" Sara sentiu uma onda de nostalgia imediata. Claro que se lembrava de Laura. Como poderia esquecer?
Respondeu na mesma hora, empolgada com o reencontro virtual. As mensagens fluíram naturalmente nos dias seguintes. Laura contou que havia se mudado para São Paulo havia 6 meses, que estava tentando se estabelecer como designer freelancer, especializada em identidade visual para pequenas empresas e que não conhecia muita gente na cidade, além de contatos profissionais superficiais. Havia algo no tom das mensagens de Laura, entre nostalgia genuína e uma urgência velada, que tocou Sara profundamente. Ela sempre foi assim, incapaz de ignorar quando alguém precisava de ajuda. Era uma característica que Bianca admirava, mas que também a preocupava, pois Sara muitas vezes se colocava em segundo plano para ajudar outros. Depois de uma semana de conversas pelo Instagram, Sara sugeriu que se encontrassem pessoalmente. Laura concordou imediatamente, demonstrando uma animação que parecia genuína, mas também um pouco excessiva. Combinaram de se encontrar em um café na Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo conhecido por suas ruas grafitadas e atmosfera artística. Bianca foi junto ao encontro. Não por ciúmes. Nunca havia razão para isso em seu relacionamento, mas por uma intuição que não conseguia explicar racionalmente. Era como se algo em seu subconsciente enviasse sinais de alerta que sua mente consciente ainda não conseguia processar completamente. O café escolhido era pequeno e charmoso, com paredes de tijolinho à vista, plantas penduradas e o aroma intenso de café fresco no ar. Sara e Bianca chegaram primeiro e escolheram uma mesa próxima à janela. Poucos minutos depois, Laura entrou apressada, os olhos procurando até encontrá-las. Ela parecia diferente da menina que Sara guardava na memória, mas os anos fazem isso com todos. Laura tinha agora 29 anos, a mesma idade de Sara. Seus cabelos castanhos estavam presos de modo descuidado em um coque bagunçado, com mechas rebeldes escapando pelos lados. Usava roupas simples, jeans desbotado, uma blusa verde musgo que parecia ter visto dias melhores, e tênis gastos. Havia um cansaço visível em seu rosto, marcado por olheiras discretas, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com aquela energia que Sara lembrava da infância. Sara, meu Deus, você não mudou nada. Continua linda, disse Laura, abraçando-a com uma força que surpreendeu Sara. O abraço durou alguns segundos a mais do que seria natural para um reencontro casual. Bianca percebeu, mas não disse nada. Sara, sempre calorosa, retribuiu o abraço com entusiasmo genuíno. Laura, que saudade! Você também não mudou. Deixa eu te apresentar a Bianca, minha namorada. Laura se virou para Bianca com um sorriso que parecia ensaiado, estendendo a mão. Prazer, Bianca. A Sara fala muito bem de você. Prazer, respondeu Bianca, apertando a mão oferecida com educação, mas mantendo certa distância emocional. Sentaram-se e pediram café. Laura começou a falar quase imediatamente, como se tivesse guardado palavras por anos e finalmente encontrasse ouvidos receptivos. Contou sobre sua vida em São Paulo, sobre como a transição de Campinas havia sido mais difícil do que imaginava. Falou sobre seu trabalho como designer freelancer, os clientes difíceis, os prazos impossíveis, as noites sem dormir tentando entregar projetos perfeitos que raramente eram devidamente valorizados. É tão difícil, sabe? Às vezes eu me pergunto se tomei a decisão certa vindo pra cá. A cidade é grande demais, as pessoas são distantes, e eu me sinto tão perdida, disse Laura, olhando diretamente para Sara com uma vulnerabilidade que parecia genuína. Sara sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela sensação de solidão que grandes cidades podem causar, especialmente para quem não tem uma rede de apoio estabelecida. Bianca, mais pragmática, fez perguntas sobre o trabalho de Laura, ofereceu alguns contatos profissionais que poderiam ser úteis, sugestões práticas que demonstravam boa vontade sem criar vínculos emocionais profundos. Mas Sara foi além. Ofereceu amizade, disse que Laura poderia contar com elas para qualquer coisa, que São Paulo era menos assustadora quando se tinha amigos verdadeiros. Laura sorriu, os olhos brilhando. Não apenas de gratidão, mas de algo mais que nenhuma das três conseguia nomear naquele momento. O encontro se estendeu por quase 3 horas. Quando finalmente se despediram, já era noite, e as ruas da Vila Madalena estavam movimentadas com a vida noturna característica do bairro. Laura abraçou Sara novamente,
dessa vez um abraço ainda mais longo, e agradeceu repetidamente pela companhia e pela disposição em ajudá-la. No caminho de volta para casa, Bianca ficou em silêncio por longos minutos. Sara percebeu e perguntou: "O que você achou dela?" Bianca demorou para responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Ela parece estar passando por um momento difícil." "Parece mesmo. Fiquei com pena." "Eu também. Mas, Sara, só toma cuidado, ok?" "Cuidado com o quê?" "Não sei. Só uma sensação." Sara riu, dando um beijo na bochecha de Bianca. "Você fica preocupada demais. A Laura só tá precisando de amigos, nada demais." Mas Bianca não conseguia sacudir aquela sensação incômoda que havia se instalado em seu peito. E nos dias que viriam, essa intuição se mostraria mais acertada do que ela gostaria de admitir. Nos dias seguintes ao primeiro encontro, Laura começou a aparecer com mais frequência na vida de Sara e Bianca. Primeiro foram mensagens casuais. Bom dia, boa noite, fotos engraçadas encontradas na internet. Depois, convites para novos cafés, desabafos sobre o trabalho, pedidos de conselhos sobre situações profissionais. Sara respondia sempre com atenção e carinho. Bianca respondia quando necessário, mas mantinha uma cordialidade distante. Ela não queria ser injusta com Laura, mas também não queria que aquela presença nova perturbasse o equilíbrio cuidadosamente construído em seu relacionamento. 2 semanas depois do primeiro encontro, Laura apareceu no apartamento sem avisar. Era uma sexta-feira à noite e Sara e Bianca estavam preparando um jantar tranquilo. Quando a campainha tocou, Sara foi atender, surpresa ao ver Laura do outro lado da porta, segurando uma garrafa de vinho e com um sorriso tímido. "Desculpa aparecer assim sem avisar. Tive um dia horrível. Perdi um cliente importante que eu tinha certeza que ia fechar. E não tinha ninguém para conversar. Trouxe vinho como desculpa pela invasão", disse Laura, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sara sentiu o coração apertar novamente. Como poderia mandar embora alguém que claramente precisava de apoio? Abriu a porta completamente, convidando Laura para entrar. Bianca, na cozinha, ouviu a voz de Laura e suspirou baixinho, mas não disse nada. Colocou mais um prato na mesa. Aquela noite se estendeu muito mais do que planejado. Laura contou histórias sobre sua infância com Sara, relembrando momentos que pareciam dourados sob a luz da nostalgia. As brincadeiras no recreio, as apresentações de teatro na escola, as confidências adolescentes sobre primeiros amores. Sara ria, mergulhando nas memórias com prazer genuíno. Bianca observava, participando pouco, sentindo-se cada vez mais como uma espectadora em sua própria casa. O vinho esvaziou. Laura pediu desculpas pelo horário tarde, mas não fez menção de ir embora. Foi só quando já passava da meia-noite que finalmente se levantou, abraçou Sara longamente e agradeceu pela noite maravilhosa. Quando a porta finalmente se fechou, o apartamento ficou em silêncio. Sara começou a recolher as taças e os pratos, ainda sorrindo com as memórias revividas. Bianca a observava, encostada no batente da cozinha. "Ela tá bem perdida, né?" disse Sara, levando os pratos para a pia. "Tá", respondeu Bianca, mas seu tom carregava uma reserva que Sara não conseguiu ou não quis decifrar. "Acho que a gente devia ajudá-la mais. Ela não tem ninguém aqui. A gente já tá ajudando, Sara. Mas podíamos fazer mais. Apresentar ela para outras pessoas, chamar ela para sair com a gente." Bianca suspirou, aproximando-se de Sara e abraçando-a por trás. "Tudo bem. Mas vamos devagar, ok? Nosso espaço também é importante." Sara se virou e beijou Bianca suavemente. "Claro. Obrigada por ser tão compreensiva." Mas enquanto deitavam na cama naquela noite, Bianca ficou acordada por horas, olhando o teto no escuro, incapaz de sacudir a sensação de que algo estava prestes a mudar. E não para melhor. Se você também já acreditou que acolher alguém poderia mudar o rumo da história, fica até o final dessa narrativa. Essa história pode te tocar mais do que imagina. E se você tá gostando, já aproveita para deixar o like.
As semanas seguintes se tornaram um vai e vem constante entre o apartamento de Sara e Bianca em Pinheiros e o pequeno estúdio onde Laura morava, situado numa rua estreita e barulhenta do bairro da Bela Vista, próximo ao centro de São Paulo. O lugar de Laura era minúsculo, mal cabendo uma cama de solteiro, uma escrivaninha com computador e algumas prateleiras improvisadas. As paredes eram finas o suficiente para ouvir conversas dos vizinhos, e o cheiro de mofo misturado com tinta fresca indicava uma reforma recente, mas mal feita. Laura parecia sempre precisar de algo. Certa vez, apareceu dizendo que estava sem gás em casa e não tinha como cozinhar. Outra vez, ligou tarde da noite porque a solidão pesava demais e ela não conseguia dormir. Havia sempre uma razão, algumas legítimas, outras questionáveis, para procurar Sara e Bianca. Bianca, com seu senso prático e organizado, começou a se incomodar seriamente com as visitas intermináveis. Ela trabalhava em projetos arquitetônicos complexos que exigiam concentração absoluta, precisava de silêncio para revisar plantas baixas e fazer cálculos estruturais, e a presença constante de Laura bagunçava completamente a rotina cuidadosamente construída ao longo dos anos. Suas manhãs eram sagradas, acordava cedo, fazia exercícios, tomava café da manhã tranquila enquanto revisava e-mails e começava o trabalho. Mas com Laura aparecendo a qualquer hora, frequentemente ficando até tarde, esse ritmo havia sido completamente perturbado. Bianca estava dormindo mal, acumulando trabalho e sentindo a tensão aumentar dia após dia. Já Sara via em Laura uma amiga que precisava de apoio durante uma fase difícil e acreditava que a empatia era o caminho certo, que ajudar era um dever moral de quem tinha o privilégio de estar bem. Ela sempre foi assim, desde criança, recolhia animais abandonados, defendia colegas que sofriam bullying, oferecia ajuda antes mesmo de ser pedida. Era parte essencial de quem Sara era, e Bianca sempre admirou essa característica, mesmo quando ela se tornava inconveniente. As discussões entre o casal começaram sutilmente, disfarçadas de conversas casuais que escondiam frustrações crescentes. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntas, Bianca finalmente expressou suas preocupações de forma mais direta. Amor, a gente precisa conversar sobre a Laura. Sara parou de cortar os legumes e olhou para Bianca. O que tem? Ela tá vindo aqui quase todo dia. E eu sei que ela tá precisando de ajuda, mas isso tá afetando nossa rotina. Bianca, ela não tem ninguém aqui. A gente pode ser o porto dela por um tempo. Não custa nada. Custa sim, Sara. Custa nossa paz, nossa privacidade, nosso tempo juntas. Antes a gente tinha nossas noites tranquilas, conversava sobre o dia, planejava coisas. Agora parece que a gente tá sempre recebendo visita. Sara suspirou, sentindo-se dividida entre a lealdade à amiga e o amor pela companheira. Eu sei, mas às vezes parece que você não gosta dela. Você mal fala com a Laura quando ela tá aqui. Não é que eu não gosto. Eu só acho que ajudar não significa abrir mão da nossa paz. Existem limites saudáveis, Sara. Você tá sendo injusta. A Laura tá passando por um momento difícil. Eu não tô sendo injusta. Eu só acho que a gente precisa estabelecer algumas regras. Tipo, ela avisar antes de vir, não ficar até tão tarde, essas coisas. Sara sentiu uma pontada de irritação. Desde quando precisavam de regras para ajudar uma amiga? Mas não queria brigar com Bianca. Então concordou vagamente, sem realmente se comprometer com mudanças concretas. Mesmo com a conversa, a situação continuou. Laura continuou aparecendo, e Sara continuou recebendo-a de braços abertos. Aos poucos, a presença de Laura se infiltrou no cotidiano de maneiras cada vez mais profundas e sutis. Ela começou a deixar coisas esquecidas no apartamento, um casaco pendurado no cabide da entrada, um livro sobre design na mesa de centro, uma escova de dentes no banheiro para quando ficasse até tarde e precisasse escovar os dentes antes de ir embora. Pequenos objetos que marcavam território de forma quase imperceptível. Laura também começou a cozinhar quando estava lá. Dizia que queria retribuir a hospitalidade, então preparava pratos elaborados que sempre impressionavam Sara. Um risoto de fungo perfeitamente cremoso, um bobó de camarão saboroso, tortas de limão com merengue que derretiam na boca. Bianca tinha que admitir que Laura cozinhava muito bem, melhor até que elas duas.
mas isso só aumentava seu desconforto. Era como se Laura estivesse conquistando espaço na casa, através da gastronomia. Além disso, Laura ajudava com a limpeza sem ser pedida. Lavava a louça, varria o chão, organizava a sala. Sara achava isso maravilhoso. Finalmente alguém que contribuía em vez de apenas receber. Mas Bianca via com outros olhos. Para ela, cada gesto de Laura era uma forma de se tornar indispensável, de criar uma dívida emocional impossível de pagar. Laura também tinha um talento especial para contar histórias. Suas narrativas sobre os clientes excêntricos eram hilárias. O empresário que queria um logotipo com 20 cores diferentes, a cliente que mudava de ideia todos os dias, o startup que esperava um trabalho de qualidade profissional, mas queria pagar com exposição. Ela fazia Sara rir de um jeito que Bianca não via há tempos, com aquele riso solto e genuíno que iluminava todo o rosto. Mas algo começou a mudar na dinâmica. Pequenas tensões surgiram, quase imperceptíveis no início, mas crescendo gradualmente como rachaduras em uma parede. Os olhares de Laura começaram a durar um pouco mais do que seria natural. Quando Sara falava, Laura a observava com uma intensidade que ia além da atenção normal de uma amiga. Seus olhos traçavam os contornos do rosto de Sara, fixavam-se em seus lábios quando ela falava, acompanhavam seus gestos com um interesse que parecia transcender a amizade. Os elogios também se tornaram mais frequentes e específicos. Não eram mais apenas "você está bonita hoje", mas observações detalhadas. Esse tom de batom realça perfeitamente seus olhos verdes. Adoro como seu cabelo cai sobre os ombros quando você está concentrada lendo. Sua risada é a coisa mais linda que já ouvi. E o mais desconfortável de tudo, o modo como Laura falava de amor. Sempre que o assunto surgia, em filmes, livros, conversas aleatórias, suas palavras pareciam carregar duplo sentido, como se estivesse falando de sentimentos próprios disfarçados de reflexões gerais. Certa tarde, enquanto Sara corrigia provas na mesa da sala e Laura trabalhava em seu laptop no sofá, a amiga comentou de repente: "Sabe, Sara, você tem uma forma tão bonita de ver o mundo. Deve ser incrível ser amada por você." A Bianca tem muita sorte. Sara levantou os olhos dos papéis, surpresa com o comentário. "Ah, obrigada. Mas amar não é sobre mim, sabe? É sobre construir junto. Sobre escolher todos os dias ficar ao lado da pessoa. É. Mas algumas pessoas têm sorte de encontrar alguém disposto a construir. Outras ficam só olhando de longe, desejando fazer parte de algo assim." Havia uma melancolia no tom de Laura, que deixou Sara desconfortável, mas ela não soube como responder. Optou por mudar de assunto, voltando sua atenção para as provas. Bianca, que trabalhava no escritório improvisado no quarto, ouviu a conversa através da porta entreaberta. Seu estômago se apertou. Aquilo não era uma observação casual. Era uma confissão disfarçada, um teste para ver como Sara reagiria. Os dias seguintes trouxeram mais desses momentos ambíguos. Laura começou a enviar mensagens para Sara durante a madrugada, pensamentos aleatórios que não podiam esperar até amanhã, poemas que havia encontrado e que fizeram pensar nela, músicas que a fizeram lembrar da amizade delas. 3h27 da manhã. Acordei pensando em como algumas pessoas marcam nossa vida de formas que nem imaginam. Você é uma dessas pessoas para mim. E 2h15 da manhã. Encontrei esse poema do Pablo Neruda e pensei em você imediatamente. É tão curto o amor e tão longo o esquecimento. Menos o amor que você inspira. Esse nunca vai ser esquecido. 4h03 da manhã. Não consigo dormir. Fico pensando em como seria diferente se tivéssemos mantido contato todos esses anos. Quantas conversas perdemos. Quanto tempo desperdiçamos longe uma da outra. Sara respondia com gentileza, sem perceber que cada resposta alimentava algo que estava crescendo perigosamente. Ela via as mensagens como desabafos de uma amiga solitária, lutando contra a insônia e a solidão da cidade grande. Não enxergava o padrão que Bianca via claramente, a escalada gradual de intimidade forçada, a tentativa de criar uma conexão que transcendia a amizade. Bianca observava tudo em silêncio, sentindo a ansiedade crescer. O clima em casa, antes sempre leve e amoroso, agora carregava algo invisível.
Um fio de eletricidade contida que ameaçava se romper a qualquer momento. Uma tarde, enquanto preparavam o jantar juntas, Sara, Bianca e Laura, a amiga fez um comentário que finalmente rompeu o silêncio tenso. Vocês são tão perfeitas juntas. Parece aqueles casais de filme, sabe? Dá até inveja ver como vocês se completam. A boa, claro. A inveja boa de quem admira. Bianca parou de picar os tomates e olhou diretamente para Laura, seus olhos transmitindo uma firmeza que não estava em sua voz. Inveja boa não existe, Laura. Ou você admira sinceramente ou você inveja com ressentimento. São coisas completamente diferentes. E as pessoas costumam confundir uma com a outra. O silêncio que se seguiu foi constrangedor e pesado. Sara, sempre a pacificadora, tentou aliviar o clima com uma piada sobre suas habilidades culinárias limitadas, mas a tensão já estava instalada e era palpável. Laura riu, mas o riso soou forçado. Você tem razão, Bianca. Acho que o que sinto é uma mistura das duas coisas. Naquela noite, depois que Laura finalmente foi embora, mais cedo do que o usual, alegando cansaço, Bianca desabafou com Sara de forma mais direta do que antes. Sara, a gente realmente precisa conversar sobre isso. Sério. Sobre o que exatamente? Sobre a Laura, sobre o jeito que ela te olha, sobre as mensagens de madrugada, sobre os comentários carregados de duplo sentido, sobre tudo. Sara suspirou, cansada e um pouco irritada. Bianca, você tá exagerando. A Laura só tá carente, passando por um momento difícil. Ela não tem segundas intenções. Não é só isso. E você sabe. Ou deveria saber. O que você quer que eu faça? Abandone ela porque você tá com ciúmes? A palavra ciúmes caiu como uma bomba entre elas. Bianca sentiu como um tapa na cara. Isso não é ciúmes, Sara. É intuição. É perceber padrões de comportamento que você tá se recusando a ver porque não quer admitir que pode estar sendo manipulada. Manipulada? Agora a Laura é manipuladora? Você tá ouvindo o que tá falando? Tô. E você deveria estar ouvindo também. Sara levantou-se da cama, pegou um travesseiro e foi para o sofá da sala. Era a primeira vez em 5 anos que dormiam separadas por causa de uma briga. O apartamento, sempre acolhedor, parecia frio e estranho naquela noite. Bianca ficou acordada, olhando o teto no escuro, lágrimas silenciosas escorrendo pelas têmporas. Não estava com ciúmes no sentido tradicional. Confiava completamente em Sara. Mas tinha medo de perder a parceira para algo mais perigoso que traição física. A manipulação emocional que estava acontecendo bem diante de seus olhos, enquanto Sara se recusava teimosamente a enxergar. E essa negação, embora nascida de boas intenções e de um coração genuinamente bondoso, estava abrindo uma rachadura perigosa em um relacionamento que sempre havia sido sólido como rocha. E se a ajuda que você oferece é o caminho para o caos que vem depois? Você já sentiu isso? Se você está acompanhando essa história e quer ver como isso vai terminar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que vem a seguir vai te deixar ainda mais tenso. O início do novo semestre escolar trouxe mais ocupação para Sara, mas também mais dúvidas e conflitos internos que ela preferia não enfrentar. Seus dias eram completamente preenchidos por aulas no período da manhã e tarde, correção de provas e trabalhos que se acumulavam, reuniões pedagógicas intermináveis que se estendiam até o início da noite, e o planejamento de aulas criativas que realmente engajassem seus alunos adolescentes. Ela chegava em casa exausta, física e emocionalmente esgotada, mas ainda assim encontrava energia para responder às mensagens de Laura, que se tornavam cada vez mais frequentes, intensas e pessoais. Era como se Laura tivesse um sensor que detectava exatamente quando Sara estava mais vulnerável, mais receptiva a palavras de apoio e compreensão. As mensagens já não se limitavam mais à madrugada. Chegavam em todos os horários, durante o café da manhã, no intervalo entre aulas, durante o almoço, no meio da tarde, antes de dormir. Cada uma carregava uma urgência sutil, como se Laura precisasse constantemente da atenção de Sara para se manter funcionando. Bom dia! Acordei pensando em você hoje. Espero que seu dia seja tão incrível quanto você é. Como estão as aulas? Seus alunos têm muita sorte de ter uma professora que se importa de verdade. Tô com saudade. Faz quase 2 dias que não nos vemos.
Posso passar aí hoje à noite? Desculpa te incomodar, mas tô tendo um dia horrível e só de imaginar conversar com você já me faz sentir melhor. Certos gestos de Laura quando estavam juntas também deixavam Sara cada vez mais confusa e desconfortável. Um toque na mão que durava 1 segundo, 2, 3 a mais do que seria natural para uma amiga. Dedos que se entrelaçavam brevemente antes de se soltarem. Uma mão no ombro que descia suavemente pelo braço. Abraços que eram sempre um pouco mais apertados, um pouco mais longos do que deveriam ser. Havia também os elogios sobre o perfume que Sara usava. Laura sempre comentava como era inesquecível, como ficava pensando naquele cheiro durante o dia, como às vezes acordava achando que podia sentir aquela fragrância no ar. Sara tentava ver isso como um elogio inocente, mas algo em seu íntimo sabia que havia mais significado ali. Sara falava pouco sobre esses desconfortos com Bianca, temendo que parecesse paranoia ou, pior ainda, que confirmasse todas as suspeitas que sua namorada vinha expressando há semanas. Ela não queria admitir que talvez Bianca estivesse certa desde o início. Não queria aceitar que sua bondade pudesse ter sido mal interpretada de forma tão grave. Mas Bianca percebia perfeitamente o que não era dito. Sua intuição estava em alerta máximo, e a distância emocional entre o casal crescia silenciosamente, como uma planta venenosa que se desenvolve nas sombras. Elas ainda dividiam a mesma cama, mas havia uma frieza que não existia antes. Conversavam sobre coisas superficiais, contas a pagar, compromissos da semana, tarefas domésticas, mas evitavam os assuntos mais profundos que realmente importavam. Até que uma tarde de quinta-feira, tudo mudou. Bianca tinha uma reunião importante agendada com um cliente em potencial para apresentar um projeto arquitetônico que havia consumido semanas de trabalho. Mas na última hora, o cliente cancelou, alegando um imprevisto. Frustrada, mas aliviada por ter uma tarde livre e inesperada, Bianca decidiu voltar para casa mais cedo. Eram aproximadamente 3 da tarde quando ela abriu a porta do apartamento. A primeira coisa que notou foi que a porta não estava trancada, apenas encostada. Seu coração acelerou imediatamente. Elas sempre trancavam a porta sem exceção. Era uma regra de segurança básica em São Paulo. Ao entrar, encontrou Laura sozinha na sala, de costas para a porta, completamente concentrada nos livros de Sara que estavam na estante. Ela não percebeu a presença de Bianca imediatamente, tão absorta estava no que fazia. "Laura?" Bianca disse, segurando a chave na mão, tentando controlar o tom de voz. Laura se virou bruscamente, assustada, os olhos arregalados. Sua reação foi instantânea. Rapidamente tentou esconder algo entre os livros, mas não foi rápida o suficiente. "Ah, Bianca, você me assustou. Não te ouvi chegar", disse Laura, a voz um tom mais aguda que o normal. A porta estava aberta. "Ah, é? Desculpa. A Sara me deu a chave sobressalente porque eu ia esperar ela aqui. Ela disse que chegaria às 4. Bianca olhou para o relógio na parede. 3h15. Sara raramente chegava antes das 6 em dias de semana. "Entendo. E o que você estava fazendo?" perguntou Bianca, caminhando lentamente em direção à estante. "Ah, nada demais. Só curiosidade. Adoro os livros dela. Tava vendo as anotações que ela faz nas margens. A Sara tem uma forma tão única de interpretar literatura." Bianca caminhou até a estante e pegou diretamente o objeto que Laura havia tentado esconder. Era o diário de Sara. Um caderno de capa de couro marrom, gasto pelo uso, que Sara guardava ali, entre uma edição de Clarice Lispector e outra de Machado de Assis. Aquele diário era sagrado. Era onde Sara escrevia lembranças pessoais, pensamentos íntimos que não compartilhava nem mesmo com Bianca, fragmentos de poemas que inventava durante a noite insone, reflexões profundas sobre o relacionamento delas e sobre a vida em geral. Bianca sabia da existência do diário, mas nunca havia lido. Respeitar a privacidade da parceira era fundamental para ela. "Laura, isso aqui é privado", disse Bianca, segurando o diário com as 2 mãos, tentando manter a calma, mas sentindo a raiva subir como lava vulcânica. "Eu sei, Bianca. Desculpa, não devia ter mexido mesmo. É que..."
As coisas que a Sara escreve são tão bonitas, tão profundas. Eu só queria entender o que ela sente de verdade, sabe? Entender o que passa na cabeça dela. Entender o que ela sente? Laura, você não tem direito nenhum de invadir a privacidade dela desse jeito. Isso é completamente desrespeitoso. Laura abaixou a cabeça, assumindo uma postura de arrependimento que parecia teatral demais para ser genuína. Você tem razão. Foi muito errado da minha parte. Mas às vezes eu sinto que vocês duas têm algo tão especial, tão perfeito, que eu nunca vou conseguir ter. E eu só queria sentir um pouco disso. Entender como é ser amada assim. Bianca sentiu uma mistura de compaixão e fúria. Parte dela entendia a solidão de Laura, mas outra parte, a maior parte, estava furiosa com aquela invasão grotesca de privacidade. Laura, eu vou te pedir para ir embora agora. E vou pedir a chave de volta. Laura hesitou, como se fosse argumentar, mas algo no olhar de Bianca a fez reconsiderar. Pegou a chave do bolso e a entregou, seus dedos tremendo ligeiramente. Desculpa, Bianca. De verdade. Eu sei. Depois que Laura saiu, Bianca trancou a porta com cuidado e ficou parada ali por longos minutos, o diário de Sara em suas mãos, o coração batendo descompassado. Ela não queria violar a privacidade de Sara lendo o diário, mas precisava saber o que Laura havia descoberto ali, o que havia a motivado a invadir algo tão íntimo. Guardou o diário na mesma prateleira onde sempre esteve, depois sentou-se no sofá e esperou Sara chegar. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando Sara finalmente chegou em casa, eram quase 6:30. Ela entrou cansada, jogando a bolsa no sofá e tirando os sapatos com um suspiro de alívio. Que dia! Começou a dizer, mas parou ao ver a expressão de Bianca. O que aconteceu? A gente precisa conversar, agora. Disse Bianca sem rodeios. Sara sentou-se devagar, o cansaço dando lugar à preocupação. Tá me assustando. O que foi? Cheguei em casa mais cedo hoje e encontrei a Laura aqui, sozinha, lendo o seu diário. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sara processou a informação lentamente, como se as palavras levassem tempo para fazer sentido. Ela leu meu diário? A voz saiu baixa, quase um sussurro incrédulo. Sim, eu peguei ela no flagra. E quando confrontei, ela disse que queria entender o que você sente. Sara levou as mãos ao rosto, respirando profundamente. Sentiu uma mistura turbulenta de emoções. Raiva por ter sido traída assim, confusão por não entender os motivos e uma vergonha profunda por ter permitido que alguém cruzasse tantos limites. Meu Deus, como ela pôde fazer isso? Sara, isso não é comportamento normal de amiga. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui não é amizade saudável, é obsessão. Sara não respondeu imediatamente. Ficou sentada ali, tentando processar tudo, tentando reconciliar a Laura que conhecia da infância com essa pessoa que invadia diários e cruzava fronteiras íntimas. Naquela noite, Sara decidiu ligar para Laura. Precisava ouvir uma explicação. Precisava entender. Bianca ficou ao lado, em apoio silencioso, enquanto Sara discava o número com dedos trêmulos. Laura atendeu no segundo toque, sua voz carregada de ansiedade. Sara, você tá bem? Não, Laura, não tô bem. A Bianca me contou o que você fez. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro profundo, carregado. Sara, eu não devia ter feito isso. Eu sei. Foi errado, foi invasivo. Mas eu precisava entender. Entender o que, Laura? O que tem no meu diário que você precisava tanto saber? O que você sente? Se o que você escreve sobre a Bianca é tudo o que você pode sentir? Ou se ainda sobra espaço no seu coração para mais alguém? Se eu tenho alguma chance, a confissão caiu como uma bomba nuclear, destruindo qualquer vestígio de ambiguidade que ainda restava. Sara ficou paralisada, incapaz de responder, o telefone tremendo em sua mão. Laura, o que você tá dizendo? Tô dizendo a verdade, Sara. Eu me apaixonei por você. E eu sei que é errado. Eu sei que você tá com a Bianca. Eu sei que deveria ter ficado longe. Mas não consigo mais fingir que isso não existe. Desde que te reencontrei,
Desde a primeira vez que te vi naquele café, eu sabia que tinha sentido algo que ia além da amizade. Sara sentiu o ar faltar. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Laura, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse a verdade, que considerasse a possibilidade de que talvez a gente pudesse ter algo especial. Não. Laura, não. Eu amo a Bianca. Eu construí uma vida com ela. Você foi importante para mim na infância. Mas o que você está sentindo? Isso não é correspondido. Nunca foi e nunca será. Outro silêncio. Este mais pesado, mais definitivo. Entendo, disse Laura, a voz quebrando. Então eu acho que não tem mais o que conversar. Acho que não. Sara desligou o telefone sem esperar resposta e imediatamente desabou em lágrimas. Bianca a abraçou forte, sem dizer nada, apenas oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Elas ficaram assim por longos minutos, Sara chorando no ombro de Bianca, toda a atenção das últimas semanas finalmente encontrando liberação. Bianca também chorou, não pela revelação em si, que já esperava, mas pelo medo do que aquilo tudo havia causado ao relacionamento delas, pela dor que sabia que Sara estava sentindo, pelo alívio de finalmente poder nomear o problema que vinha corroendo sua paz há tanto tempo. Naquela noite, conversaram como não faziam há semanas. Sara pediu desculpas por não ter acreditado nas intuições de Bianca desde o início. Bianca pediu desculpas por ter se distanciado emocionalmente, em vez de insistir mais firmemente na conversa. Ambas reconheceram os erros que cometeram. Sara por ser ingênua demais, Bianca por deixar o ressentimento se acumular. E o silêncio que se seguiu depois da conversa não foi mais devastador como os anteriores. Foi um silêncio de compreensão mútua, de reconstrução, de duas pessoas que escolhiam ativamente permanecer juntas apesar das tempestades, mas ambas sabiam que aquilo ainda não havia terminado. A história com Laura estava longe de resolvida completamente. Você já confiou tanto em alguém a ponto de não perceber que a linha entre amizade e manipulação já foi cruzada? Deixa nos comentários se você já passou por algo assim. E se você está acompanhando essa história e sentindo cada emoção, se inscreve no canal porque ainda não acabou. Depois daquela noite de revelações dolorosas e lágrimas compartilhadas, a harmonia entre Sara e Bianca havia se quebrado. Mas, paradoxalmente, elas também estavam mais próximas do que haviam estado em semanas. É assim que crises funcionam às vezes. Destroem estruturas frágeis, mas fortalecem fundações sólidas. Laura se afastou completamente por alguns dias após a ligação telefônica. Enviou apenas mensagens esparsas, pedidos de desculpa vagos que não pareciam sinceros, tentativas patéticas de justificar o injustificável com desculpas sobre solidão e depressão, promessas vazias de que nunca mais aconteceria algo assim. Sara bloqueou o número de Laura em todos os aplicativos de mensagem. Foi uma decisão difícil, que a fez sentir culpada inicialmente. Afinal, Laura havia sido importante para ela no passado. Mas Bianca a ajudou a entender que proteger sua própria paz mental não era crueldade, era autocuidado necessário. Sara sentia uma culpa profunda e corrosiva por ter permitido tamanha invasão em sua vida e no relacionamento. Questionava-se constantemente durante as noites insones. Teria dado sinais errados? Teria sido ingênua demais ao não perceber as pistas óbvias? Suas ações haviam de alguma forma encorajado os sentimentos inapropriados de Laura? Essas perguntas a atormentavam, especialmente durante as aulas, quando sua mente vagava enquanto os alunos faziam exercícios. Bianca precisou reassegurar Sara repetidamente de que nada do que aconteceu foi culpa dela. Bondade não é um convite para assédio emocional. Empatia não justifica violação de limites. Enquanto isso, Bianca tentava equilibrar o amor incondicional pela companheira, com seus próprios medos e inseguranças. Ela tinha medo, não de que Sara a trocasse por Laura, disso ela nunca duvidou, mas de que o dano causado à confiança mútua fosse irreparável, de que a sombra de Laura permanecesse entre elas para sempre, como um fantasma que assombra relacionamentos, mesmo depois que a pessoa física já se foi. As conversas entre Sara e Bianca se tornaram diferentes nesse período, não mais tensas e superficiais como haviam sido durante as semanas de conflito,
mas também não completamente despreocupadas como eram antes. Havia uma consciência nova, uma fragilidade que ambas reconheciam e tentavam navegar com cuidado. Pequenas discussões ainda surgiam sobre coisas banais: louça suja na pia, esquecimento de compromissos, cansaço acumulado. Mas ambas sabiam que esses desentendimentos menores escondiam o verdadeiro problema ainda não completamente resolvido. A confiança havia sido abalada não entre elas, mas na estrutura segura que haviam construído juntas ao longo de 5 anos. Elas haviam criado um mundo pequeno, mas sólido, onde se sentiam protegidas das dificuldades externas. E Laura havia invadido esse santuário, deixando marcas que levariam tempo para desaparecer completamente. "Você ainda fala com ela?" perguntou Bianca uma manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda, observando o movimento lento da rua. "Não, bloqueei o número em tudo", respondeu Sara, mexendo distraidamente no café. "Sério?" Bianca pareceu surpresa e aliviada ao mesmo tempo. "Sério. Bianca, eu não quero perder você por causa disso. A Laura foi importante para mim no passado, mas você é meu presente e meu futuro. Sempre foi, sempre será." Bianca segurou a mão de Sara sobre a mesa, entrelaçando os dedos, os olhos marejados de emoção. "Eu sei que você me ama, Sara. Eu nunca duvidei disso, nem por um segundo. Mas tenho medo de que a gente tenha perdido nossa paz. Aquela leveza que sempre teve entre a gente, sabe? A gente vai reconquistar, eu prometo. Pode levar tempo, mas a gente consegue." Bianca assentiu, querendo acreditar naquelas palavras com toda a força de seu coração. Mas nem tudo se resolve apenas com promessas e boas intenções. Alguns dias depois, numa terça-feira chuvosa que lembrava o dia em que tudo havia começado, Laura apareceu novamente. Não ligou avisando, não mandou mensagem pedindo permissão. Simplesmente tocou a campainha do apartamento insistentemente, repetidas vezes, como se sua urgência pudesse justificar a invasão. Bianca estava em casa sozinha, trabalhando em um projeto urgente. Quando ouviu a campainha tocar pela 5ª vez consecutiva, levantou-se irritada e foi atender. Ao ver Laura através do olho mágico, seu primeiro instinto foi ignorar, fingir que não havia ninguém em casa. Mas algo a fez abrir a porta, talvez a necessidade de encerrar aquilo de uma vez por todas. Laura estava molhada da chuva, o cabelo grudado no rosto, os olhos vermelhos indicando que havia chorado recentemente. Mas sua postura era diferente das outras vezes. Não havia mais a vulnerabilidade performática, a timidez ensaiada. Havia apenas uma determinação fria, quase desesperada. "Eu preciso falar com vocês duas", disse Laura, sem pedir licença ou desculpas por aparecer sem avisar. "A Sara não tá aqui. Tá trabalhando. Então eu espero." "Não, Laura. Você não vai esperar. Você não é mais bem-vinda aqui. Por favor, Bianca. Eu só preciso de alguns minutos para explicar tudo direito, para tentar consertar o que estraguei." Bianca hesitou. Parte dela queria bater a porta na cara de Laura e acabar com aquilo imediatamente. Mas outra parte sabia que enquanto não houvesse um confronto final, definitivo, aquilo continuaria assombrando todas elas como uma ferida que não cicatriza completamente. "Tá bom. Mas só porque eu quero resolver isso de uma vez. Entre." Laura entrou devagar, pingando água no chão de madeira. Ficou parada ali, sem saber onde sentar ou o que fazer, esperando instruções. Bianca não ofereceu toalha, não ofereceu nada. Apenas pegou o telefone e ligou para Sara. "Amor, a Laura tá aqui. Apareceu sem avisar. Acho que a gente precisa resolver isso agora", disse ao telefone a voz cansada. Sara, que estava na sala dos professores corrigindo provas, sentiu o estômago revirar. "Eu vou para casa agora. Não deixa ela ir embora antes de eu chegar." "Não vou." Meia hora depois, Sara chegou em casa apressada, ainda de uniforme social que usava para trabalhar. Encontrou Laura sentada no sofá, Bianca de pé encostada na parede da cozinha, o clima tão tenso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Sara não disse nada inicialmente, apenas tirou o casaco molhado e sentou-se na poltrona em frente ao sofá, criando uma distância física deliberada entre ela e Laura. Laura respirou fundo, preparando-se para falar.
Quando começou, sua voz estava diferente, mais fria, mais direta, despida da doçura artificial que sempre usava. Eu sei que errei. Eu sei que invadi a privacidade da Sarah, que confessei algo que não devia ter confessado, que cruzei limites que não deveria ter cruzado. Mas vocês também erraram comigo. Sarah franziu a testa, surpresa com o tom acusatório. Como assim? A gente errou com você. Me fizeram acreditar que tinha espaço aqui, que eu era parte da vida de vocês, que pertencia a esse mundinho perfeito que vocês construíram. Vocês me receberam de braços abertos, me incluíram em tudo, me fizeram sentir importante. E quando percebi que não era, que eu era apenas um projeto de caridade, uma boa ação para vocês se sentirem melhores consigo mesmas, já era tarde demais. Eu tinha me apegado, tinha criado expectativas. Bianca cruzou os braços, a mandíbula tensa. Laura, a gente quis te ajudar porque você parecia precisar. Isso não te dá direito de cobrar nada, muito menos de virar as coisas como se a gente tivesse culpa pelos teus sentimentos inadequados. Inadequados? Laura riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Talvez sejam inadequados, mas não surgiram do nada. Foram alimentados. Sarah, cada sorriso seu, cada conversa profunda que a gente teve, cada vez que você me ouviu com aquela atenção toda, me fazendo sentir vista pela primeira vez em anos, eu confundi tudo. E você, Bianca, com seu olhar de julgamento constante, como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido, uma intrusa no paraíso de vocês. Vocês duas são tão unidas, tão completas, tão perfeitas juntas, que tornam impossível não querer fazer parte disso. É cruel, na verdade, ter tanta felicidade e não perceber como isso machuca quem tá sozinho. Sarah sentiu o peito apertar. Parte dela, a parte empática que sempre buscava entender todos os lados, compreendia a dor de Laura. Via como a solidão pode distorcer percepções, como o desespero por conexão pode fazer alguém atravessar linhas que nunca deveria cruzar. Mas outra parte dela sabia que aquilo não justificava absolutamente nada. Laura, amizade não é posse. Amor não é algo que a gente conquista por insistência ou por proximidade forçada. A gente quis te ajudar porque você parecia estar sofrendo, só isso. Nunca prometemos nada além de apoio. Nunca demos a entender que havia espaço para mais do que amizade. Natont. Mas teve. Teve sim. Ou você acha que eu imaginei tudo? As mensagens carinhosas, os abraços longos, o jeito que você me olhava quando eu contava minhas histórias? Ou isso tudo foi só bondade vazia, Sarah? Porque se foi, então você é mais cruel do que a Bianca. Pelo menos ela sempre foi honesta sobre não me querer por perto. Bianca se aproximou, colocando-se entre Laura e Sarah, sua postura protetora. Chega, Laura. Você tá distorcendo tudo para se fazer de vítima. A Sarah foi gentil porque é quem ela é. Mas gentileza não é flerte. Acolhimento não é convite romântico. E você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Laura olhou para Bianca com uma mistura de raiva e derrota. Eu sei. Você tá certa. Mas isso não torna mais fácil aceitar. Não torna menos doloroso perceber que o que eu sentia era unilateral. Laura. Sarah começou, a voz mais suave. Eu entendo que você tá sofrendo. De verdade entendo. Mas você precisa entender uma coisa. Amor não se pede assim. Não se conquista invadindo espaços, lendo diários, forçando intimidade. E a gente precisa seguir em paz. Você também precisa seguir em paz. Buscar ajuda profissional, trabalhar essas questões com alguém qualificado. Você tá me dizendo que eu sou louca? Não. Tô dizendo que você tá sofrendo e que precisa de ajuda que a gente não pode dar. Tô dizendo que isso aqui chegou num ponto que não é mais saudável para ninguém. Laura ficou em silêncio por longos momentos, processando. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada, toda a frieza anterior dissolvida em tristeza pura. Eu realmente acreditei que talvez tivesse uma chance.
Que talvez você olhasse para mim e visse mais do que a amiga necessitada. Que talvez eu pudesse fazer você feliz de um jeito que a Bianca não consegue. Sara se levantou, aproximando-se com cuidado. Laura, a Bianca me faz feliz de todas as maneiras possíveis. Não porque ela é perfeita, mas porque a gente construiu algo real, sólido, baseado em respeito mútuo. E nada do que você fizer vai mudar isso. Laura olhou para Sara uma última vez, memorizando seus traços como se fosse a última vez que a veria. Seus olhos percorreram o rosto de Sara com uma intensidade dolorosa. Os olhos verdes que tanto admirava, o formato dos lábios, a curva do pescoço. Depois olhou para Bianca, que permanecia ali firme, protetora, inabalável. Eu vou embora agora. E dessa vez é para sempre. Mas quero que vocês saibam uma coisa. O que eu senti foi real. Talvez inapropriado, talvez equivocado, mas foi real. E eu vou carregar isso para sempre. A gente sabe, disse Bianca, mais gentil do que havia sido em semanas. E a gente torce para que você encontre alguém que possa retribuir esses sentimentos de forma saudável. Laura assentiu, pegou a bolsa encharcada e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Cuidem uma da outra. Vocês têm algo raro. A gente cuida, respondeu Sara. A porta se fechou com um clique suave. Laura desceu as escadas devagar, seus passos ecoando no corredor vazio. Quando saiu do prédio, a chuva havia parado, deixando apenas aquele cheiro característico de terra molhada que sempre vem depois de tempestades em São Paulo. Ela caminhou pelas ruas de Pinheiros sem destino, as lágrimas misturando-se com os pingos de chuva que ainda caíam das árvores. Não sabia para onde ir, o que fazer, como reconstruir sua vida depois de ter investido tanto emocionalmente em algo que nunca teve chance de se concretizar. De volta ao apartamento, Sara desabou no sofá, exausta emocional e fisicamente. Bianca sentou-se ao seu lado, puxando-a para um abraço apertado. Acabou, sussurrou Bianca. Finalmente acabou. Será que a gente foi cruel? Perguntou Sara, a culpa ainda presente. Não, a gente foi honesto. E às vezes honestidade parece crueldade para quem não quer ouvir a verdade. Elas ficaram ali, abraçadas em silêncio, por longos minutos. O apartamento, que havia se tornado um campo de batalha emocional nas últimas semanas, começava lentamente a recuperar sua atmosfera de santuário. Nos dias seguintes, Sara e Bianca tentaram conscientemente reconstruir a tranquilidade que haviam perdido. Levaram tempo para entender algumas verdades fundamentais. Que ajudar alguém não é o mesmo que carregá-lo nos braços indefinidamente, que compaixão precisa ter limites para ser sustentável, e que amor verdadeiro não se deixa abalar por tempestades externas quando suas raízes são profundas. Conversaram sobre tudo, longos diálogos noturnos onde expuseram medos, inseguranças e esperanças. Falaram sobre os erros que cometeram, sobre os sinais que ignoraram, sobre a importância de proteger ativamente o que haviam construído em vez de assumir que seria indestrutível. Sara reconheceu que sua empatia, embora fosse uma qualidade linda, precisava ser temperada com discernimento. Nem todo pedido de ajuda deve ser atendido. Nem toda pessoa que entra em nossas vidas merece acesso completo a nosso mundo interior. Bianca reconheceu que poderia ter sido mais direta desde o início, que deixar o ressentimento se acumular em silêncio havia sido tão prejudicial quanto a ingenuidade de Sara. E aos poucos, como plantas que voltam a crescer depois de uma geada, a leveza retornou. As risadas voltaram a ser espontâneas. Os planos futuros voltaram a parecer empolgantes em vez de assustadores. Elas voltaram a ter suas manhãs de domingo na varanda, tomando café e lendo jornal em silêncio companheiro. Voltaram a cozinhar juntas, dançando desajeitadamente pela cozinha enquanto preparavam o jantar. Voltaram a sonhar alto sobre viagens, sobre mudanças no apartamento, sobre pequenos planos que tornam a vida digna de ser vivida. Se essa história te fez refletir sobre os limites da ajuda e da empatia, sobre como proteger seus relacionamentos sem ser cruel, comenta aqui embaixo o que você aprendeu. E se inscreve no canal, porque ainda tem um último capítulo que vai fechar essa história de um jeito que vai tocar seu coração. 3 meses se passaram desde o último confronto com Laura.
O verão havia chegado a São Paulo, trazendo aquele calor úmido característico, tardes de sol forte seguidas por chuvas passageiras que refrescavam a cidade temporariamente. As árvores na Avenida Paulista estavam verdes e vibrantes, e a cidade parecia respirar com mais leveza, como se também precisasse de uma pausa para se recompor após tempos difíceis. Sara e Bianca haviam retomado completamente a leveza que sempre caracterizou o relacionamento. Aprenderam a rir novamente sem medo da sombra do passado, a confiar sem paranoia, a amar sem culpa ou reservas. A experiência com Laura, embora dolorosa e desgastante, havia fortalecido o vínculo entre elas de uma maneira que nunca imaginaram ser possível. É assim que relacionamentos verdadeiros funcionam. Não são aqueles que nunca enfrentam tempestades, mas aqueles que saem mais fortes de cada uma delas. Cada crise superada adiciona uma camada de resiliência, uma profundidade que casais que nunca foram testados simplesmente não possuem. Certa manhã de sábado, enquanto tomavam café na varanda, o ritual sagrado que tanto amavam e que representava a normalidade reconquistada, Sara recebeu uma notificação no celular. Era uma mensagem no Instagram, de um número que ela não reconheceu inicialmente. O coração de Sara acelerou ao ver que era de Laura. Bianca, percebendo imediatamente a mudança na expressão de Sara, colocou a mão sobre a dela com suavidade. "É ela?" perguntou, sem precisar de confirmação. "É. Acho que criou uma conta nova porque eu tinha bloqueado a antiga. Você não precisa ler agora se não quiser. Ou nunca, se preferir." Sara respirou fundo, considerando as opções. Parte dela queria simplesmente deletar a mensagem sem ler, bloquear novamente e fingir que nunca havia acontecido. Mas outra parte, aquela parte inevitavelmente empática que a definia, sentia que precisava saber. Que talvez houvesse um encerramento real dessa vez. "Eu quero ler", disse Sara, destravando o celular. A mensagem era diferente de todas as anteriores. Não havia desculpas dramáticas, não havia declarações emocionais exageradas, não havia tentativas de reabrir portas que haviam sido definitivamente fechadas. Era simplesmente honesta. "Oi, Sara. Sei que não tenho direito de te procurar depois de tudo que aconteceu. E se você quiser bloquear essa conta também, eu vou entender completamente. Mas queria que você soubesse algumas coisas. Comecei terapia 2 semanas depois daquele dia no apartamento de vocês. Foi a coisa mais difícil e mais necessária que já fiz na vida. Tô entendendo muita coisa sobre mim, sobre meus padrões de comportamento, sobre como confundo carinho com amor, sobre como minha solidão me fez fazer coisas que nunca imaginei ser capaz. Minha terapeuta me ajudou a ver que o que eu sentia por você não era amor de verdade. Era idealização, projeção, desespero por conexão. Eu transformei você numa salvadora porque não conseguia me salvar sozinha. E isso foi injusto com você, com a Bianca, e principalmente comigo mesma. Não tô te mandando isso esperando perdão ou querendo retomar contato. Tô mandando porque você merece saber que finalmente assumi a responsabilidade pelos meus atos. Que não culpo mais vocês, que entendo que tudo foi fruto das minhas próprias questões não resolvidas. Desculpa por tudo que causei. Desculpa pela invasão, pelo desrespeito, pela manipulação emocional. Vocês não mereciam nada disso. Desejo, de coração sincero, que você e a Bianca sejam muito felizes. Vocês têm algo especial. Algo que eu espero um dia poder construir com alguém quando estiver realmente pronta. Não precisa responder. Só precisava dizer isso. Laura. Sara leu a mensagem em voz alta para Bianca, que escutou atentamente, sua expressão gradualmente suavizando. Quando Sara terminou, ficaram em silêncio por alguns momentos, processando. "Parece genuíno", disse Bianca finalmente. "Parece", concordou Sara. "Será que a gente responde?" Bianca pensou cuidadosamente antes de responder. "Acho que isso é com você. Eu não tenho nenhuma necessidade de manter contato. Mas se você sentir que precisa responder para ter seu próprio encerramento, eu apoio." Sara olhou para a mensagem novamente, relendo certas partes. Havia algo diferente ali. Uma maturidade, uma autoconsciência que não existia antes.
Talvez Laura realmente estivesse trabalhando suas questões. Talvez a terapia estivesse realmente ajudando. Mas Sara também reconheceu uma verdade importante. Ela não tinha obrigação de fazer parte dessa jornada de Laura. Podia desejar o melhor para ela à distância, sem precisar reabrir canais de comunicação que haviam sido dolorosamente fechados. Decidiu enviar uma resposta curta, que oferecia encerramento sem reabrir portas. Laura, agradeço a honestidade e fico feliz que você esteja buscando ajuda. Desejo sinceramente que você encontre paz e construa relacionamentos saudáveis. Cuide-se, Sara. Não era efusivo, não prometia amizade futura, mas também não era cruel. Era simplesmente honesto e gentil, exatamente o que a situação exigia. Depois de enviar a mensagem, Sara bloqueou a conta novamente, não por raiva, mas por autocuidado. Às vezes, fechar portas definitivamente é o ato mais amoroso que podemos fazer, tanto por nós mesmos quanto pela outra pessoa. Pronto, acabou de verdade agora, disse Sara guardando o telefone. Bianca sorriu, beijando o topo da cabeça de Sara. Como você se sente? Leve, finalmente leve. Tipo, fechou um ciclo que precisava ser fechado. Naquela tarde, decidiram fazer algo simbólico. Foram até uma livraria na Vila Madalena. Não a mesma onde haviam encontrado Laura pela primeira vez, mas outra, criando memórias novas em vez de revisitar as antigas. Compraram livros novos, tomaram café em um lugar diferente, caminharam por ruas que ainda não haviam explorado juntas. Cada pequeno ato era uma declaração silenciosa. Estavam reconstruindo, criando camadas novas de memórias felizes, que eventualmente cobririam completamente as dolorosas. Nos meses seguintes, a vida retomou não apenas seu ritmo normal, mas algo ainda melhor. Sara voltou a se dedicar integralmente ao trabalho, criando projetos literários inovadores com seus alunos que ganharam reconhecimento na escola. Um de seus projetos, uma antologia de contos escritos pelos adolescentes sobre identidade e pertencimento, foi tão bem recebido que a direção decidiu publicá-lo em pequena tiragem. Bianca finalizou um grande projeto arquitetônico que havia consumido meses de trabalho intenso, a reforma de um espaço cultural histórico no centro de São Paulo. Seu trabalho foi elogiado pela sensibilidade em preservar elementos originais, enquanto modernizava a funcionalidade do espaço. Ela foi promovida a sócia júnior no escritório, um reconhecimento que vinha com mais responsabilidade, mas também com realização profissional profunda. E, acima de tudo, elas voltaram a sonhar juntas. Não apenas sonhos vagos sobre algum dia, mas planos concretos que colocaram em movimento. Finalmente, marcaram aquela viagem para o litoral norte de São Paulo que vinham adiando há anos. Passaram uma semana em uma pousada tranquila em Ilhabela, onde acordavam com o som das ondas, caminhavam descalças pela areia, comiam peixe fresco em restaurantes à beira-mar e conversavam sobre o futuro com um otimismo renovado. Foi nessa viagem, numa noite estrelada na praia deserta, que Bianca finalmente fez a pergunta que vinha aguardando há meses. Sara, casa comigo? Não havia anel extravagante, não havia plateia, não havia nada encenado ou performático. Apenas duas mulheres sentadas na areia, os pés tocando a água fria, as estrelas brilhando acima como testemunhas silenciosas. Sara sentiu lágrimas encherem seus olhos instantaneamente. Sério? Muito sério. Eu quero passar o resto da minha vida construindo com você. Quero tornar oficial o que já é verdade há anos. Então, casa comigo? Sim, 1000 vezes sim. Elas se beijaram ali, na praia vazia, enquanto as ondas tocavam seus pés e o mundo inteiro parecia pequeno comparado à imensidão do que sentiam uma pela outra. Quando voltaram para São Paulo, começaram a planejar um casamento simples, mas significativo. Não queriam grande festa, apenas pessoas próximas que realmente importavam. Decidiram realizar a cerimônia no próprio apartamento em Pinheiros, o lugar onde haviam construído sua vida juntas, onde haviam superado tempestades, onde haviam aprendido que amor verdadeiro é escolha diária. Falaram também sobre adotar um cachorro, algo que sempre quiseram, mas nunca haviam se sentido prontas para assumir a responsabilidade. Visitaram abrigos nos fins de semana, até que encontraram Mel,
uma vira-lata caramelo de porte médio, com olhos expressivos e energia contagiante que imediatamente conquistou seus corações. Mel trouxe uma alegria nova para o apartamento. Suas travessuras arrancavam risadas. Sua necessidade de passeios forçava Sara e Bianca a saírem de casa mesmo em dias preguiçosos. Sua presença constante preenchia o espaço com vida e movimento. Renovaram o apartamento também. Nada drástico, mas mudanças simbólicas. Pintaram as paredes de cores mais claras, reorganizaram os móveis para criar melhor fluxo de energia, adicionaram mais plantas que Bianca cuidava com dedicação quase maternal. Era como se estivessem fisicamente apagando os vestígios daquele período difícil, criando um espaço que refletia quem eram agora, não quem haviam sido durante a crise. Certa noite, Sara voltou a escrever em seu diário, o mesmo que Laura havia invadido, mas que agora havia recuperado completamente seu status de santuário pessoal. Sentada na varanda enquanto Bianca trabalhava no escritório e Mel dormia enrolada no sofá, ela escreveu: Nem toda ajuda é simples. Às vezes, quando estendemos a mão para alguém, não percebemos que estamos abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. Mas toda compaixão ensina quem somos. E eu aprendi tanto nesses últimos meses. Aprendi que amar é também saber dizer não. É proteger o que construímos com cuidado. É escolher, todos os dias, ficar ao lado de quem escolhe ficar ao nosso lado. Aprendi que bondade sem limites não é bondade, é autodestruição disfarçada de virtude, que empatia precisa caminhar de mãos dadas com discernimento. E aprendi, acima de tudo, que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta desafios. É aquele que enfrenta tempestades e emerge mais forte. É aquele que escolhe ativamente, conscientemente, permanecer mesmo quando seria mais fácil partir. Bianca é meu amor verdadeiro. Não porque nossa relação é perfeita, mas porque quando foi testada até o limite, escolhemos lutar por ela. Escolhemos nos comunicar, em vez de nos afastar. Escolhemos confiar mesmo quando a confiança estava abalada. E essa escolha, renovada todos os dias, é o que torna nosso amor real. Bianca, que passava pela sala naquele momento, leu por cima do ombro de Sara e beijou o topo de sua cabeça com ternura. Bonito. Você sempre sabe colocar em palavras o que eu sinto, mas não consigo expressar. É para isso que a gente se completa, né? Respondeu Sara, sorrindo, fechando o diário e entrelaçando os dedos nos de Bianca. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Laura seguia sua própria jornada. A terapia estava ajudando de verdade. Sessões semanais onde desempacotava traumas antigos, padrões destrutivos, medos profundamente enraizados. Estava aprendendo a estar sozinha sem se sentir solitária, a construir sua própria felicidade em vez de buscá-la em outras pessoas. Havia começado a frequentar grupos de apoio para pessoas lidando com dependência emocional. Conheceu outras mulheres que passavam por lutas similares, que entendiam a confusão entre carência e amor, que reconheciam os padrões prejudiciais que haviam repetido por anos. Estava lentamente reconstruindo sua vida. Não a vida que havia idealizado com Sara, mas sua própria vida autêntica. Investiu em sua carreira, criou um portfólio mais forte, conseguiu alguns clientes melhores. Mudou-se para um apartamento maior e mais agradável em Perdizes. Adotou uma gata chamada Luna, que a ensinava sobre amor incondicional sem expectativas. E embora ainda pensasse em Sara às vezes, em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse lidado melhor com seus sentimentos, gradualmente aprendeu a deixar ir. Aprendeu que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições importantes, não para permanecer para sempre. A lição que Sara e Bianca lhe ensinaram foi dolorosa, mas necessária. Amor não pode ser forçado, conquistado ou manipulado. Amor verdadeiro precisa ser recíproco, precisa fluir naturalmente, precisa ser construído sobre bases de respeito mútuo e escolha consciente. 6 meses depois do último contato, Laura encontrou-se casualmente com Sara em uma livraria. Foi completamente por acaso. Nenhuma das duas esperava ver a outra. Houve um momento de reconhecimento mútuo. Um segundo congelado no tempo onde ambas consideraram suas opções. Laura fez um aceno educado à distância. Sara retribuiu com um pequeno sorriso.
E foi só. Não houve conversa, não houve drama, não houve necessidade de dizer nada. Apenas o reconhecimento silencioso de que ambas haviam seguido em frente, que o passado era passado, que podiam coexistir na mesma cidade sem destruir a paz uma da outra. Quando Sara chegou em casa e contou a Bianca sobre o encontro casual, esperava sentir ansiedade ou desconforto, mas sentiu apenas indiferença pacífica. Como você se sentiu? Perguntou Bianca. Nada, na verdade. Tipo, ela é só uma pessoa que eu conheci uma vez. Alguém que fez parte de um capítulo que já fechou. Que bom, disse Bianca sorrindo. Isso significa que você realmente deixou ir. E era verdade. O capítulo havia se fechado completamente, definitivamente. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a aceitação serena de que algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. Enquanto o sol se punha sobre os prédios de São Paulo naquela noite, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, rosa e roxo, Sara e Bianca sentaram-se na varanda com xícaras de chá, Mel dormindo aos seus pés. Não precisavam falar. O silêncio entre elas era confortável, repleto de compreensão mútua, acumulada ao longo de anos de companheirismo. A história das 3 mulheres havia se transformado em aprendizado, não apenas para elas, mas para qualquer um que acredita no poder de recomeçar, de perdoar sem esquecer, de amar com inteligência e discernimento. Porque no fim, é exatamente isso que nos torna humanos. A capacidade de errar gravemente, de nos machucarmos e machucar outros, e ainda assim escolher o crescimento. A capacidade de aprender com nossos erros, de estabelecer limites saudáveis, de proteger o que é precioso sem se tornar cruel. E, acima de tudo, a capacidade de escolher o amor. Não o amor idealizado dos filmes, mas o amor real, complexo, desafiador. O amor que exige trabalho diário, comunicação honesta, perdão genuíno e escolha consciente. Sara e Bianca escolheram esse amor e continuariam escolhendo todos os dias, para sempre. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre os limites da empatia, a importância de proteger seus relacionamentos e a força do amor verdadeiro, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma simples história pode mudar o jeito como enxergamos nossas próprias relações e nos ajudar a valorizar o que realmente importa. Obrigado por ficar até o final. A gente se vê na próxima história. E lembra, amor verdadeiro é aquele que escolhe ficar, mesmo quando tudo testa essa escolha.